Você pode controlar os seus pensamentos. Ao longo desses 16 anos à frente de igreja, em momentos de aconselhamento, uma pergunta e uma questão sempre recorrente entre muitos irmãos é o fato de, como cristãos, nós ainda somos atacados por maus pensamentos. E alguns chegaram a me dizer: pastor, eu não consigo controlar os meus pensamentos, não consigo dominá-los. Eu gostaria de trazer esta verdade bíblica de que nós conseguimos sim e podemos dominar os maus pensamentos. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Filipos, no capítulo 4, ele traz vários princípios para nós cultivarmos estabilidade espiritual. E o último princípio é cultivarmos bons pensamentos, ou pensamentos piedosos. Ele diz no capítulo 4, nos versos 8 e 9: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Alguém pode dizer: mas pastor, o ser humano tem uma natureza caída, inclinada ao mal. Ele não tem o poder sobre os seus pensamentos. É bem verdade que maus pensamentos surgem, mas nós temos a capacidade sim de controlá-los e não permitir que eles prossigam em nossa mente. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o livre-arbítrio, aquilo que o Dr. Heber Campos chama de liberdade espiritual. É a capacidade que Deus dá aos crentes de fazer coisas que são agradáveis, que honram e dignificam o nome do Senhor. E no bom uso desta liberdade, o apóstolo Paulo mostra que nós devemos colocar em prática o que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. A grande questão para nós cultivarmos pensamentos puros e termos o controle sobre a nossa mente é: o que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem recebido no seu dia a dia, nos momentos livres que temos? Se eu cultivo na minha mente, ou se eu trago para a minha mente informações impuras, informações indignas, se no meu campo visual eu trago apenas a lascívia dos filmes hollywoodianos, das novelas globais, de programas de entretenimento que não edificam em nada, é claro que a minha mente, em outros momentos, que ela não estiver sendo utilizada, esses pensamentos e essas lembranças, elas virão, tentarão me dominar e dificultarão a minha vida devocional, uma vida santificada. E é por isso que um princípio maior para cultivarmos bons pensamentos é o fato de que nós precisamos utilizar o nosso tempo, usar a nossa liberdade espiritual para meditar nas Escrituras, para ler, para estudar, para ouvir aquilo que glorifica a Deus. Porque tudo isso que nós aprendermos durante esse período será determinante para os meus pensamentos e para ter bons pensamentos e, consequentemente, poder ter boas escolhas. O Dr. Viktor Frankl, um sobrevivente nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro muito interessante intitulado Man's Search for Meaning, ou A Busca do Homem por Significado. Em uma dessas experiências que ele relata aquilo que viveu, ele trata sobre a importância da liberdade dos nossos pensamentos, daquilo que pensamos e como os nossos pensamentos são determinantes para os nossos atos. Ele diz: os soldados eram poucos, mas eles comprovavam que tudo pode ser tirado do ser humano, menos uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude. Existem sempre escolhas a serem feitas, todos os dias e todas as horas, de acordo com as oportunidades. Escolher se submeter ou não aos poderes opressores que te ameaçam roubar a liberdade de quem você verdadeiramente é. Sua liberdade interna, a qual determina se você se tornará produto do meio ou não. Ainda que as pressões do frio, fome,
e terror nas diversas situações da vida pudessem ser intensas, as nossas escolhas sempre serão resultado daquilo que pensamos e refletimos. E finalizamos com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele diz: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ter uma mente transformada, renovada, alimentada diariamente pela palavra de Deus, pelas verdades bíblicas e, consequentemente, os bons pensamentos nobres, puros, fluirão e eu terei um maior controle, indubitavelmente, daquilo que penso no meu dia a dia. Que os seus pensamentos estejam repletos e embebecidos na verdade do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo.